Você já imaginou ser expulsa da própria casa, doente, sem ter para onde ir, e descobrir que Deus havia preparado uma riqueza escondida há décadas, esperando justamente por você? A história de hoje vai te emocionar do começo ao fim. Amélia tinha 67 anos quando a nora a jogou na rua por causa de uma doença. O que aconteceu depois disso ninguém esperava. Fique até o final, porque a virada dessa história é de arrepiar. E se você acredita que Deus sempre tem um plano, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Vamos lá! Amélia Ferreira tinha 67 anos e uma vida que, até 3 anos atrás, parecia completa. Casada por 40 anos com Mário, um homem trabalhador e dedicado, ela havia criado o filho único, Rodrigo, com todo o amor e sacrifício que uma mãe consegue dar. Moravam numa casa simples, mas aconchegante, no bairro Vila Matilde, zona leste de São Paulo. Uma casa que Amélia e Mário compraram tijolo por tijolo, com suor e economia de décadas. Quando Mário faleceu de infarto fulminante aos 68 anos, o mundo de Amélia desabou, mas ela era forte, tinha fé e tinha o filho. Rodrigo prometeu cuidar dela. Mãe, a senhora fica aqui comigo. Essa casa é nossa. A senhora criou essa família, agora é minha vez de retribuir. Amélia acreditou. Por 2 anos, viveram bem. Rodrigo trabalhava como representante comercial. Ganhava razoavelmente e Amélia ajudava com a aposentadoria modesta de R$ 1.200. Ela cozinhava, mantinha a casa limpa, cuidava do jardim que Mário tanto amava. As roseiras vermelhas que ele plantou continuavam florindo. Então Rodrigo conheceu Vanessa. Vanessa Martins tinha 32 anos, 3 a menos que Rodrigo. Loira, oxigenada, unhas sempre perfeitas, roupas justas, salto alto até para ir na padaria. Trabalhava como vendedora numa loja de cosméticos no shopping e se achava o máximo. Desde o primeiro encontro com Amélia, ficou claro que as duas jamais se entenderiam. Prazer, dona Amélia. Nossa, que casa! Aconchegante. O tom era de deboche mal disfarçado. Os olhos de Vanessa já mediam cada cômodo, cada móvel, cada pedaço daquela propriedade, como se estivesse calculando o valor de tudo. Rodrigo estava apaixonado, cego. Não via o que a mãe via. Aquela mulher não amava o filho dela, amava o que ele podia oferecer. 6 meses depois, casaram-se. Vanessa mudou-se para a casa. A convivência começou tensa e foi piorando dia após dia. Vanessa reclamava de tudo. Da comida que Amélia fazia, das roupas estendidas no varal, do barulho da televisão, do cheiro de remédio para a pressão que a sogra tomava. Rodrigo, não aguento mais dividir espaço com sua mãe. Ela fica passeando de camisola pela sala. É constrangedor. Eu quero privacidade, quero nossa casa só pra gente. Vanessa, ela é minha mãe, onde ela vai morar? Ora, ela tem aposentadoria, aluga um quartinho em algum lugar. Mulher dessa idade tem que ter independência, não ficar grudada no filho. Amélia fingia que não ouvia essas conversas pelos cantos, mas ouvia, e cada palavra era uma facada no coração. Rodrigo começou a mudar. Antes atencioso, agora mal olhava para a mãe. Passava direto pela sala. Trancava-se no quarto com Vanessa. Fins de semana que antes eram dedicados a levar Amélia para a missa ou ao mercado, viraram saídas a 2, deixando a sogra sozinha em casa. Mãe, a gente vai sair. Tem comida na geladeira. E saíam. Amélia rezava. Pedia a Deus que amolecesse o coração do filho, que afastasse aquela mulher má, que trouxesse paz de volta, mas as orações pareciam não ser ouvidas. Pelo contrário, a situação só piorava. Um dia, Amélia sentiu um caroço no seio esquerdo enquanto tomava banho. Pequeno, duro, dolorido ao toque. O coração disparou. Ela conhecia aquele medo. 2 amigas da igreja haviam morrido de câncer de mama. Marcou consulta no posto de saúde. Esperou 3 semanas angustiantes pela vaga. Quando o resultado da mamografia chegou, confirmou o pior. Carcinoma ductal invasivo, estágio inicial. Câncer.
tratável, mas precisava de cirurgia, quimioterapia, acompanhamento. Amélia chegou em casa tremendo. Encontrou Rodrigo e Vanessa assistindo televisão na sala. Filho, preciso falar com você. Fala, mãe. Ele nem tirou os olhos da tela. Eu recebi o resultado do exame. Eu tô com câncer de mama. Silêncio. Rodrigo finalmente olhou. O rosto ficou branco. Câncer? Tem certeza? Tenho. O médico disse que é no começo, que tem tratamento, mas vai precisar de cirurgia e químio. Vanessa cortou, voz fria como gelo. E quanto vai custar isso? Amélia piscou, confusa. Como assim? Quanto vai custar o tratamento? Porque se é pelo SUS, vai demorar meses. Se for particular, não temos dinheiro para bancar. Vanessa! Rodrigo finalmente reagiu. Que tipo de pergunta é essa? Uma pergunta realista, Rodrigo. Sua mãe tem aposentadoria. Ela que use o dinheiro dela. A gente mal consegue pagar nossas contas. Amélia sentiu as pernas fraquejarem. Eu não tô pedindo dinheiro. Só tô contando que tô doente. Ah, tá bom. Vanessa revirou os olhos. E agora vamos ter que ficar cuidando de doente aqui em casa, é? Remédios fedorentos, enjoo, cabelo caindo, aquela energia ruim de hospital. Vanessa! Rodrigo levantou a voz pela primeira vez. O que, Rodrigo? Fala a verdade. Você quer sua mãe passando mal aqui, vomitando por causa da químio, transformando nossa casa num ambiente depressivo? Eu não casei para ser enfermeira. Amélia não aguentou. Levantou-se, cambaleou até o quarto, fechou a porta e desabou em lágrimas silenciosas. O mundo girava. A fisgada no seio doía menos que o coração partido. Naquela noite, Amélia não conseguiu dormir. Ouviu Rodrigo e Vanessa discutindo até tarde. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era claro. Vanessa pressionando, exigindo, manipulando, e Rodrigo fraco, cedendo. Na manhã seguinte, Rodrigo entrou no quarto da mãe. O rosto estava fechado, evitava o olhar dela. Mãe, a gente precisa conversar. Amélia sentou-se na cama, o estômago embrulhado. Fala, filho. Olha, a Vanessa tem razão em algumas coisas. A casa tá pequena demasia para 3 adultos. E com seu tratamento vai ser complicado. Complicado como, Rodrigo? Você vai precisar de espaço, de tranquilidade. Aqui tem barulho, tem movimento. Talvez seja melhor a senhora procurar um lugarzinho só seu. Independência é bom nessa idade. Amélia sentiu o chão sumir. Você tá me pedindo para sair? Silêncio. Rodrigo, eu criei você. Essa casa, seu pai e eu suamos para comprar essa casa. Você tá me expulsando? Não é expulsão, mãe, é reorganização. A senhora tem aposentadoria, pode alugar um quarto, um kitnet pequena, com R$ 1.200. Rodrigo, eu vou precisar de remédio, de transporte para o hospital, de alimentação adequada. Como vou sobreviver? A senhora dá um jeito, outras pessoas conseguem. Amélia não reconhecia mais aquele homem. O filho que ela carregou no colo, que ensinou a andar, que embalou nas noites de febre, que defendeu dos valentões da escola. Aquele menino havia morrido. No lugar dele, um estranho covarde e cruel. Você tem 3 dias para arrumar suas coisas. Rodrigo saiu do quarto sem olhar para trás. Os 3 dias seguintes foram um pesadelo nebuloso. Amélia se movia pela casa como fantasma. Vanessa nem disfarçava a satisfação, cantarolando enquanto media cortinas novas para o quarto que seria finalmente reorganizado. Amélia não tinha para onde ir. Os 2 irmãos haviam falecido anos atrás. As amigas da igreja, todas idosas como ela, viviam em casas apertadas ou em asilos. Não havia família, não havia rede de apoio. Foi revirando gavetas antigas, procurando algum documento que pudesse ajudar. Talvez um papel comprovando que a casa era dela também, algo que impedisse a expulsão. Quando encontrou uma pasta amarelada no fundo do armário do quarto que foi dos pais. Dentro, uma escritura antiga. Sítio Santa Isabel, Piedade, São Paulo. Proprietário, Justino Ferreira. Transferido por herança a Amélia Ferreira, sobrinha neta. Amélia arregalou os olhos.
Tinha completamente esquecido disso. Justino era tio-avô dela, irmão do avô paterno, um homem ranzinza e solitário que morreu há 15 anos. Amélia mal o conheceu. Ele vivia isolado num sítio no interior e havia brigado com toda a família por causa de heranças mal divididas décadas atrás. Quando Justino morreu, um advogado entrou em contato informando que Amélia, como única sobrinha neta viva, herdaria a propriedade. Na época, Amélia e Mário foram visitar o lugar. Era um pesadelo. Casa caindo aos pedaços, mato tomando conta, estrada de terra intransitável na chuva. Mário disse: Amélia, isso aqui não vale nada, só dá despesa. Vamos deixar para lá. E deixaram. Mas a escritura estava ali, registrada, legal. Era dela. Amélia pegou o papel com mãos trêmulas. Talvez fosse a única opção. No terceiro dia, Rodrigo entrou no quarto com 2 malas velhas. Pode usar essas. A Vanessa vai precisar desse guarda-roupa. Amélia guardou as poucas roupas que tinha, alguns produtos de higiene, remédios, documentos. Tudo cabia em uma mala e meia, uma vida inteira reduzida à bagagem de fim de semana. Tá pronta? Rodrigo perguntou sem emoção. Rodrigo, você tem certeza disso? Silêncio. Um dia você vai se arrepender, filho. Não de me expulsar, mas de ter deixado uma mulher má destruir teu coração. Para de drama, mãe. Você vai ficar bem. Vanessa apareceu na porta, braços cruzados, sorriso de vitória. Tchau, sogra. Que Deus te acompanhe. O cinismo era grotesco. Amélia pegou as malas, pegou a bolsa com os documentos e os R$ 340 que tinha na carteira, tudo que sobrava da aposentadoria daquele mês. Passou pela sala uma última vez, olhou as roseiras vermelhas do Mário pela janela e saiu. A porta fechou atrás dela com um clique definitivo. Amélia ficou parada na calçada, sob o sol forte da manhã de terça-feira, sem saber exatamente o que fazer. Vizinhos passavam, olhavam de canto de olho, mas ninguém perguntava nada. A vergonha queimava. Ela pegou o celular antigo, procurou no Google como chegar em Piedade SP de ônibus. 2 horas depois, estava no terminal Barra Funda, comprando passagem. R$ 110. Restavam 230. O ônibus saiu às 3 da tarde. Amélia sentou-se no fundo, encostou a cabeça na janela e finalmente permitiu-se chorar. Lágrimas silenciosas escorriam enquanto a cidade ficava para trás. Prédios davam lugar a casas, casas a chácaras, chácaras a pasto. 2 horas e meia de viagem. O ônibus parou no terminal rodoviário de Piedade, uma cidadezinha pacata de 20.000 habitantes, ruas tranquilas, comércio pequeno, muito verde ao redor. Amélia desceu com as malas pesadas, perguntou a um taxista: quanto custa até o sítio Santa Isabel, na Estrada da Vargem? O homem coçou a cabeça. Ah, aquele sítio abandonado do finado Justino? R$ 80, senhora. É longe e estrada é ruim. Amélia negociou. Conseguiu baixar para 60. Restavam R$ 170. O táxi subiu uma estrada de asfalto que logo virou cascalho, depois terra batida. 8 quilômetros de curvas, subidas, buracos. Finalmente, uma placa de madeira quase apagada. Sítio Santa Isabel. É aqui, senhora. Quer que eu espere? Amélia olhou. Um portão de ferro enferrujado, trancado com corrente e cadeado. Além dele, mato alto, árvores densas e lá no fundo, mal dava para ver, uma casa de alvenaria com o telhado parcialmente desabado. Não precisa. Obrigada. O taxista deu de ombros, deu meia volta e foi embora levantando poeira. Amélia ficou sozinha. O silêncio era absoluto. Só o vento nas árvores, o canto de algum pássaro distante, grilos começando a cantar porque o sol já se punha no horizonte alaranjado. Ela puxou a corrente. O cadeado era velho, enferrujado, mas ainda trancado. Procurou na bolsa. Tinha uma chave pequena que o advogado havia enviado junto com a escritura há 15 anos. Guardou por puro acaso. Enfiou a chave no cadeado. Rangeu, resistiu, mas finalmente abriu. Amélia empurrou o portão. Os gonzos gritaram.
Entrou puxando as malas pelo caminho de terra coberto de mato. Espinhos rasgavam a roupa, galhos batiam no rosto, o coração disparava. Medo, exaustão, desespero. Chegou na frente da casa. Era pior de perto. Janelas quebradas, porta de madeira inchada pela umidade, telhas caídas pelo chão. Mas as paredes ainda estavam de pé. Era abrigo. Amélia empurrou a porta. Ela cedeu com esforço. Lá dentro, escuridão. Cheiro de mofo, terra, abandono. Amélia acendeu a lanterna do celular. A bateria estava em 30%. Uma sala ampla com restos de móveis cobertos por tecidos podres. Uma cozinha com fogão a lenha enferrujado. 2 quartos pequenos com colchões destruídos por ratos. Um banheiro com vaso sanitário quebrado e sem água. Amélia sentou-se no chão da sala, abraçou os joelhos e pela segunda vez naquele dia chorou. Chorou pela vida que perdeu, pela doença que enfrentaria sozinha, pelo filho que a abandonou, pela nora cruel, pela solidão absoluta. Mas no fundo, muito fundo, uma voz sussurrava: "Você não está sozinha, eu estou aqui." Amélia não sabia se era Deus ou apenas desespero, mas se agarrou àquela voz. Limpou as lágrimas, levantou-se e começou a avaliar o que precisava ser feito. Primeiro, limpar um cômodo para dormir. Segundo, descobrir se havia água em algum lugar. Terceiro, sobreviver até amanhã. Ela arrastou os móveis velhos para fora de um dos quartos. Varreu com galhos de árvore a sujeira e as folhas acumuladas. Estendeu um lençol limpo que trouxera na mala sobre o chão de cimento. Não era confortável, mas era melhor que o colchão destruído. Já era noite quando terminou. Escuridão total. Sem luz elétrica, sem velas, apenas a lanterna do celular que agora marcava 12% de bateria. Amélia comeu uma maçã que trouxera na bolsa, bebeu água de uma garrafinha PET, deitou-se no lençol estendido no chão e puxou o cobertor fino sobre o corpo. O silêncio da noite no campo era assustador para quem passou a vida inteira na cidade. Cada barulho parecia amplificado, grilos ensurdecedores, o vento balançando árvores, algo roendo madeira nas paredes, passos de bicho no telhado. Amélia apertou os olhos, rezou o Pai Nosso 3 vezes seguidas e tentou dormir. Foi a primeira noite mais longa da vida dela. Amélia acordou com o sol entrando pelas frestas das janelas quebradas. O corpo doía inteiro. Dormir no chão de cimento, mesmo com lençol, havia cobrado seu preço. Levantou-se devagar, a coluna reclamando, e foi até a porta da frente. A luz do dia revelava a dimensão real do lugar. O terreno era enorme. Pela escritura, eram 4 alqueires paulistas, quase 100.000 metros quadrados. Mato dominava tudo, mas dava para ver que no passado aquilo tinha sido uma propriedade produtiva. Restos de um galinheiro desabado, uma cerca de arame farpado caído, árvores frutíferas tomadas por cipó. Ao longe, para além do terreno, outras propriedades. Chácaras bem cuidadas, portões bonitos, carros importados estacionados. O contraste era gritante. Amélia precisava de água. Explorou os arredores da casa e encontrou um poço artesiano coberto por uma tampa de madeira apodrecida. Puxou a tampa com dificuldade. O poço estava seco, completamente seco. Desespero começou a subir. Sem água, não duraria 3 dias. Foi quando ouviu uma voz atrás dela. "Esse poço tá seco faz 15 anos." Amélia virou-se assustada. Um homem de uns 50 anos, barrigudo, camisa polo, óculos de sol, estava parado na divisa do terreno. Expressão desconfiada. "Desculpa, eu não queria assustar. Sou Cláudio, dono da chácara ao lado. Vi movimento aqui e fiquei curioso. Faz 15 anos que ninguém aparece." Amélia limpou as mãos sujas na calça. "Eu sou Amélia, dona do sítio, herdei do meu tio-avô." Cláudio ergueu as sobrancelhas. "Ah, é? E veio fazer o quê depois de tanto tempo?" "Morar." Uma pausa. "Morar? Aqui?" Ele olhou ao redor, incrédulo. "Senhora, com todo respeito, esse lugar não tem condição.
Não tem água, não tem luz, não tem nada. Eu sei, mas não tenho para onde ir. Cláudio cruzou os braços, estudando ela. A senhora sabe que tem gente interessada nesse terreno, né? Interessada como? Uns empresários de São Paulo querem fazer um condomínio fechado aqui na região. Seu terreno está bem no meio da área que eles planejam. Já fizeram proposta? Amélia balançou a cabeça. Ninguém me procurou. Vão procurar. Cláudio deu de ombros. Enfim, se precisar de algo, minha chácara é ali. Mas um conselho, não se apegue muito a esse lugar. Não vale a pena. Ele virou as costas e foi embora. Amélia ficou parada, processando a informação. Empresários interessados, condomínio fechado, proposta de compra. Aquilo cheirava a problema, mas a urgência imediata era a água. Ela pegou 2 garrafas PET vazias, caminhou até a estrada de terra e seguiu até encontrar uma torneira pública perto de uma pequena venda. Encheu as garrafas, comprou pão, mortadela e fósforos com R$ 20. Restavam 150. Voltou ao sítio carregando peso que as pernas mal aguentavam. A fisgada no seio esquerdo pulsava. O câncer não dava trégua. Precisaria marcar consulta no posto de saúde de Piedade, mas isso ficaria para amanhã. Hoje era sobre sobreviver. Passou o dia limpando, arrancou tábuas podres da porta, ajeitou as janelas que ainda tinham vidro, varreu cada cômodo com uma vassoura improvisada de galhos. O trabalho físico era exaustivo, mas mantinha a mente ocupada. Se parasse para pensar, o desespero venceria. No fim da tarde, suada, suja, exausta, Amélia sentou-se no degrau da entrada e comeu pão com mortadela. O sol se punha alaranjado e rosa sobre os morros. Era bonito. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu algo parecido com paz. Deus, se o Senhor me trouxe até aqui, é porque tem um propósito. Eu confio. Não entendo, mas confio. Sussurrou a oração para o vento. Naquela segunda noite, os barulhos voltaram. Só que dessa vez, Amélia prestou mais atenção. Não eram fantasmas. Eram gambás no telhado, corujas nas árvores, talvez um cachorro do mato rondando. Barulhos de bicho, não de gente. Ela dormiu melhor. No terceiro dia, Amélia decidiu explorar a casa com mais cuidado. Havia um cômodo que ela ainda não tinha entrado. Uma espécie de despensa nos fundos, com porta trancada. Forçou a fechadura com uma faca velha que encontrou na cozinha. A porta cedeu. Lá dentro, escuridão total. Cheiro forte de mofo. Amélia iluminou com a lanterna do celular. Prateleiras podres. Latas enferrujadas, ferramentas corroídas. E no canto, embaixo de uma lona verde rasgada, um baú de madeira. O coração de Amélia acelerou. Puxou o baú para fora. Era pesado, antigo, com fechadura de metal. Mas não estava trancado. Abriu devagar. Dentro, roupas velhas comidas por traças, algumas fotografias em preto e branco de pessoas que ela não reconhecia, e no fundo, envolto em plástico amarelado, um envelope de papel pardo. Amélia pegou o envelope. Abriu com cuidado. Lá dentro, uma carta escrita à mão, com letra tremida. A quem encontrar isto, se estás lendo esta carta, és da família. Eu sou Justino Ferreira, e se chegaste até aqui, é porque precisas. Passei a vida trabalhando essa terra. Juntei fortuna honesta, com suor e sacrifício. Mas a ganância destruiu minha família. Irmãos brigaram por herança, sobrinhos me processaram, todos me chamaram de avarento. Cortei laços com todos. Preferi morrer sozinho que ver meu dinheiro alimentar a maldade. Escondi tudo que tenho, onde ninguém pensaria em procurar. A ganância procura cofres e bancos, mas a terra sempre protege quem a respeita. Procure onde a água nasce. Ali está meu legado. Não é apenas riqueza material, é uma chance de recomeçar. Que Deus abençoe quem merece. Justino Ferreira, 15 de março de 1987. Amélia leu a carta 3 vezes. As mãos tremiam. Onde a água nasce. Água. Nascente. Tinha que haver uma nascente naquele terreno. O poço da frente estava seco, mas nascentes são outra coisa. São olhos d'água naturais. Amélia guardou a carta no bolso e saiu.
Agora não era mais sobre limpar a casa, era sobre encontrar água. Explorou cada canto do terreno, desceu barrancos, atravessou mato fechado, rasgou a roupa em espinhos, procurou sinais, terra mais úmida, vegetação mais verde, som de água correndo, nada. Horas depois, quase desistindo, ela chegou nos fundos do terreno, numa área mais baixa, cercada por bambus. E ali, entre as raízes, viu uma pequena depressão no chão coberta por folhas e limo. Tocou a terra. Estava úmida. Cavou com as mãos. A terra cedia fácil. 10 centímetros, 20, 30. E então seus dedos tocaram algo diferente. Pedra. Não, concreto. O coração disparou. Amélia cavou mais. Limpou ao redor. Era uma tampa de concreto, meio metro quadrado, com uma argola de ferro embutida. Ela puxou a argola. A tampa era pesada demais. Não se mexia. Amélia olhou ao redor, procurando algo para fazer a alavanca. Encontrou um pedaço de cano de ferro enferrujado. Enfiou embaixo da tampa. Fez força. A tampa cedeu um pouco. Mais força. A coluna protestou, o seio doía, mas ela não parou. A tampa saiu. Embaixo, um buraco forrado de concreto seco e, dentro dele, uma caixa metálica do tamanho de uma mala grande. Amélia puxou a caixa para fora com dificuldade. Era pesada, muito pesada. Sentou-se no chão, coberta de terra, suor escorrendo, mãos tremendo. Abriu a caixa. Lá dentro, embrulhado em plástico grosso, barras de ouro, dezenas delas, brilhando mesmo sujas de tempo. Amélia arregalou os olhos. Não era possível. Pegou uma das barras, pesada, fria, real. Tinha inscrições. 500 RA, ouro 24K. Contou. 47 barras. Embaixo das barras, envelopes plásticos. Abriu um, escrituras de propriedades. 3 fazendas em cidades vizinhas. Todas em nome de Justino Ferreira, com anotação manuscrita, transferir ao herdeiro direto que valorizar a terra. Outro envelope. Dinheiro antigo. Cruzeiros, cruzados, algumas notas de dólar dos anos 80. E, no fundo, um testamento holográfico, assinado e datado, reconhecendo firma em cartório. Tudo aquilo pertencia ao herdeiro legal de Justino, Amélia. Ela caiu de joelhos, a caixa aberta na frente, e começou a chorar. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio. Deus não havia esquecido dela. Amélia fechou a caixa rapidamente, empurrou de volta para o buraco, cobriu com folhas e galhos. Não podia deixar aquilo exposto. Precisava de tempo para pensar. Voltou para casa cambaleando, a mente explodindo de possibilidades e medos. Aquilo valia milhões, milhões. Era a diferença entre morrer na miséria e viver com dignidade, entre ser expulsa e ser proprietária, entre ser vítima e ser vitoriosa. Mas também era perigo. Se alguém descobrisse, tentariam roubar. Matariam por menos. Amélia trancou-se na casa, sentou-se no chão e rezou pedindo sabedoria. Na manhã seguinte, bem cedo, ela caminhou até a cidade. Procurou o cartório, pediu cópia autenticada da escritura do sítio e do testamento de Justino, que constava em arquivo. Pagou R$ 50. Restavam 100. Depois foi ao banco. Abriu uma conta. Alugou um cofre. Voltou ao sítio, pegou a caixa, enfiou num saco de lona velho e voltou à cidade de ônibus. No banco, trancou a caixa inteira no cofre. Tirou fotos de cada barra, cada escritura, cada documento. Guardou tudo na nuvem. Agora estava seguro. Mas o segredo não duraria muito tempo, porque naquela mesma tarde, uma caminhonete preta parou na frente do portão do sítio. 2 homens de terno desceram. Um deles, cinquentão, barrigudo, de óculos escuros e anel de ouro grosso, bateu palmas. Olá, tem alguém aí? Amélia saiu da casa limpando as mãos. Boa tarde, posso ajudar? O homem sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Boa tarde, senhora. Meu nome é Silas Medeiros. Sou dono da construtora Vale do Sol. Soube que a senhora é a nova dona desse sítio. Sou a dona há 15 anos, na verdade. Herdei. Entendo. Silas olhou ao redor, avaliando. Pois é, senhora. Amélia, é? Isso.
Amélia, eu vim aqui fazer uma proposta. Estamos planejando um condomínio de alto padrão na região. Seu terreno está exatamente no meio da área. Sem ele, o projeto não fecha. Estou disposto a pagar R$ 80.000 à vista pela propriedade. Amélia ficou em silêncio. 80.000 é dinheiro bom, senhora. A senhora pode comprar uma casinha na cidade, viver tranquila. Esse lugar aqui não tem futuro, não tem água, não tem luz. Não estou interessado em vender. Silas tirou os óculos, revelando olhos duros. Não entendeu. 80.000 é uma fortuna por um terreno abandonado. A senhora está doente, vai precisar de dinheiro para tratamento. Amélia gelou. Como você sabe que eu estou doente? Silas sorriu de canto. Cidade pequena, senhora. Todo mundo sabe de tudo. A senhora tem câncer, não tem? Tratamento caro, cirurgia, químio. Quanto você tem guardado? R$ 1.000? 2.000? 80.000 resolveria sua vida. Amélia sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz firme. Eu disse que não quero vender. O sorriso de Silas sumiu. A senhora está cometendo um erro. Essa é minha terra. Eu decido o que fazer com ela. Silas deu um passo à frente. Ameaçador. Olha, vou ser direto. Esse condomínio vai sair, com ou sem sua cooperação. A gente tem influência na prefeitura, conhece o juiz, tem advogados. Se for necessário, a gente desapropria esse terreno por utilidade pública. A senhora sai com mixaria e ainda perde tempo. Então façam isso. Mas eu não vendo. Silas respirou fundo, controlando a raiva. Tá bom. A senhora vai se arrepender. Virou-se para o comparsa. Vamos. Entraram na caminhonete e foram embora levantando poeira. Amélia ficou parada, tremendo. Agora sabia. O perigo era real. E estava apenas começando. Depois da visita de Silas Medeiros, Amélia não conseguiu dormir direito. Cada barulho na madrugada a fazia despertar sobressaltada. Seria alguém invadindo? Rondando? A ameaça havia sido clara. A senhora vai se arrepender. Nos dias seguintes, estranhas coisas começaram a acontecer. Primeiro, lixo. Alguém jogou sacos de entulho na frente do portão durante a noite. Amélia acordou e encontrou garrafas quebradas, resto de obra, até um colchão velho bloqueando a entrada. Limpou tudo sozinha. Depois, barulho. Às 3 da manhã, uma moto passou em alta velocidade pela estrada, buzinando sem parar por 5 minutos. Amélia não conseguiu mais dormir. No terceiro dia, o poste de luz mais próximo, a 200 metros do sítio, foi derrubado. Alguém cerrou a base. A estrada ficou no escuro total. Intimidação. Amélia sabia que era obra de Silas, mas não tinha provas. E para quem reclamaria? Para o delegado, que provavelmente era amigo dele. Foi à cidade, procurou a subprefeitura, perguntou sobre o processo de fornecimento de luz para o sítio. A atendente, uma moça de 20 e poucos anos, fez cara feia ao ver o endereço. Ah, o sítio Santa Isabel. Esse processo está parado faz anos, tem pendências. Que pendências? Não sei, senhora. Tem que falar com o engenheiro responsável. Mas ele só atende com agendamento e a agenda está cheia até mês que vem. Burocracia. Outra forma de pressão. Amélia voltou ao sítio frustrada, mas não desistiria. Tinha comida para 2 semanas, água que buscava na torneira pública e agora, algo que ninguém sabia. Uma fortuna escondida. Precisava entender exatamente quanto valia aquilo. Pegou o ônibus de volta à capital. Foi numa joalheria tradicional na rua 25 de março. Fingiu estar interessada em vender umas joias de herança e perguntou discretamente sobre o valor do ouro. Hoje, o grama do ouro está cotado a R$ 300 mais ou menos, mas para a barra de 500 gram no mercado paralelo pode chegar a 160.000 cada. Amélia fez as contas mentalmente. 47 barras. 160.000 vezes 47. 7.500.000 reais. Só em ouro. As pernas quase falharam. Somando as escrituras das 3 fazendas, que pelos valores venais que constavam nos documentos valiam pelo menos 1,5 milhão,
e as antiguidades numismáticas, Amélia estava olhando para uma fortuna de quase 9 milhões de reais. Voltou à Piedade em estado de choque. Precisava de ajuda, não dava para lidar com isso sozinha. Foi à OAB local, pediu indicação de advogado. Conheceu doutora Helena Brandão, uma mulher de 40 anos, séria, de óculos, que atendia num escritório minúsculo, mas organizado. Amélia contou tudo. Mostrou documentos, fotos, escrituras. Helena ficou boquiaberta. Senhora Amélia, a senhora está sentada em cima de uma das maiores heranças que eu já vi na vida. Eu sei. E agora? Agora a gente legaliza tudo. Avalia as propriedades oficialmente, registra o testamento, valida a herança em juízo. Isso vai levar uns 3 meses, mas garante que ninguém pode contestar. E se tentarem me tirar daqui à força? Helena franziu a testa. Quem tentaria? Amélia contou sobre Silas, sobre as ameaças, sobre o lixo e os barulhos. Helena anotou tudo. Vou fazer um boletim de ocorrência e vou pedir uma medida protetiva. Se ele te ameaçar de novo, pode ser preso. Você acha que isso vai funcionar? Depende. Silas Medeiros é conhecido aqui. Tem dinheiro, tem influência, mas a lei ainda vale. Se a gente documentar tudo, ele perde espaço. Amélia contratou Helena. Pagou R$ 1.000 de entrada do pouco que tinha, mas sabia que em breve teria como pagar o resto. Enquanto o processo legal caminhava, a pressão aumentava. Uma tarde, Amélia estava limpando o quintal quando viu um carro parado na estrada. Reconheceu. Era Rodrigo. O filho desceu do carro, sozinho, e caminhou até o portão. Parecia nervoso. Mãe? Amélia parou de varrer. O coração disparou. Uma mistura de raiva, mágoa e um resquício de esperança que ela odiava sentir. O que você quer, Rodrigo? Eu vim falar com a senhora. Descobri que a senhora estava morando aqui. E daí? Rodrigo entrou pelo portão aberto, olhou ao redor. Mãe, que lugar é esse? A senhora está morando nessa ruína? É o que você me deixou de opção. Rodrigo baixou os olhos. Olha, eu sei que errei. A Vanessa, ela me pressionou muito. Eu não devia ter deixado a senhora sair daquele jeito. Não era para ter deixado de jeito nenhum, Rodrigo. Eu sou sua mãe. Eu tô doente. Eu sei. A voz dele falhou. E foi por isso que eu vim. Quero que a senhora volte. Pode voltar para casa. Amélia quase riu, mas era um riso sem humor. Pode voltar para casa? Como se fosse um favor. Rodrigo, aquela casa era minha. Você me expulsou. Eu sei, mãe. Eu tô arrependido. A Vanessa, ela tá impossível. Não para de reclamar, de brigar, de exigir coisas. Eu percebi que você fazia aquela casa funcionar. Agora, Amélia riu de verdade. Amargo. Entendi. Você não tá arrependido de me tratar mal. Você só tá incomodado porque a vida sem empregada grátis tá difícil. Não é isso. É exatamente isso, Rodrigo. Amélia deu um passo à frente, os olhos queimando. Você me expulsou doente, sem dinheiro, sem lugar para ir. Eu dormi no chão de cimento. Eu busquei água na torneira pública carregando peso nas costas. Eu limpei essa casa destruída com as minhas próprias mãos enquanto o câncer crescia dentro de mim. E agora você vem aqui com esse arrependimento falso? Rodrigo estava pálido. Mãe, Sai daqui! Mãe, por favor! Sai daqui, Rodrigo! A voz ecoou pelo terreno. Você fez sua escolha. Agora eu faço a minha. Você não é mais meu filho. Você é um estranho que um dia eu cuidei. Rodrigo ficou parado, chocado. Lágrimas nos olhos. A senhora não está falando sério. Tô falando muito sério. Agora sai da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Rodrigo virou-se e cambaleou até o carro, entrou e foi embora sem olhar para trás. Amélia ficou parada, tremendo de raiva e dor. Mas também de algo novo, poder. Ela não era mais a velha indefesa que eles expulsaram. Naquela noite, Amélia acordou com barulho de motor. Eram 2 da manhã. Pulou da cama, espiou pela janela. 3 homens encapuzados estavam cortando a corrente do portão com uma ferramenta elétrica. O coração quase saiu pela boca. Amélia pegou o celular. Discou 190.
Alô, polícia! Tem gente invadindo minha propriedade, sítio Santa Isabel, Estrada da Vargem. Por favor, mandem viatura. A atendente disse que enviaria uma equipe, mas que demoraria uns 20 minutos porque estavam longe. 20 minutos era uma eternidade. Amélia trancou-se no quarto, empurrou o guarda-roupa velho contra a porta. Ouviu os homens entrando no terreno, falando baixo, procurando algo. Tem que ser aqui que a velha achou alguma coisa. O patrão disse que ela está diferente, mais confiante. Vamos revirar essa casa. Se tiver ouro ou dinheiro, a gente acha. Eles começaram a quebrar coisas. Vidros, móveis, paredes. Amélia rezava em voz baixa, agarrada ao celular, contando os minutos. 15 minutos, 18, 20. Finalmente, sirenes ao longe. Os homens ouviram, xingaram e saíram correndo. A viatura chegou 3 minutos depois. 2 policiais desceram, vistoriaram o terreno, mas os invasores já haviam fugido. A senhora tem inimigos? Perguntou o sargento. Amélia contou sobre Silas, sobre as ameaças, sobre tudo. O policial anotou, mas a expressão era cética. Olha, sem provas concretas não tem muito o que fazer. A senhora quer fazer boletim de ocorrência? Quero. Fizeram o BO ali mesmo, mas Amélia sabia que aquilo não resolveria. Precisava de proteção real. No dia seguinte, procurou Helena. A advogada ficou furiosa. Isso é gravíssimo. Tentativa de invasão, ameaça, tudo documentado. Vou pedir proteção policial. Vai adiantar? Vai pressionar. E tem mais. Consegui agendar a avaliação oficial das propriedades. 2 peritos vão vistoriar os terrenos semana que vem. E o ouro? O ouro a gente vende aos poucos, no mercado legal, através de casas de câmbio autorizadas. Nada de mercado paralelo. Tudo limpo, tudo declarado. Mas Silas não desistiria. E no fim daquela semana, Amélia recebeu uma intimação judicial. Silas estava entrando com ação de usucapião, alegando que o terreno estava abandonado há 15 anos e que ele havia cuidado da propriedade durante esse tempo. Era mentira, mas era uma jogada legal. Helena contra-atacou com os documentos de herança, o testamento, fotos provando que Amélia estava morando no local. Começou uma guerra judicial, mas Amélia não estava mais sozinha. Tinha advogada, tinha documentos e, acima de tudo, tinha uma fortuna que ninguém imaginava. Foi aí que tudo mudou. Helena conseguiu vender a primeira barra de ouro. 158 mil reais, depositados legalmente na conta de Amélia. Com esse dinheiro, Amélia contratou um segurança particular para vigiar o sítio à noite, instalou câmeras de segurança e cerca elétrica, reformou a casa, telhado novo, encanamento, energia elétrica geradora. Começou o tratamento oncológico particular numa clínica de Sorocaba. Em 2 semanas, o sítio se transformou. Não era mais uma ruína, era uma propriedade de verdade. E o câncer? A cirurgia foi um sucesso, tumor removido, químio preventiva iniciada, prognóstico excelente. Amélia estava renascendo, mas a guerra ainda não havia terminado, porque Silas, vendo que estava perdendo, resolveu jogar sujo. Ele forjou documentos dizendo que Justino devia dinheiro para ele. Entrou com ação de cobrança contra a herança. Helena desmontou a farsa em 2 audiências. Silas tentou intimidar testemunhas. Helena denunciou ao Ministério Público. Silas tentou subornar o juiz. O juiz o denunciou à corregedoria. Cada jogada desesperada de Silas o afundava mais. Até que, na audiência final, o juiz deu a sentença. A herança de Amélia Ferreira é legítima, inquestionável e está protegida por lei. Silas Medeiros responderá por falsidade ideológica e tentativa de estelionato. Caso encerrado. Amélia saiu do fórum com Helena e, pela primeira vez em meses, sorriu de verdade. A vitória estava garantida, mas restava um acerto de contas. 6 meses depois da sentença, Amélia estava irreconhecível. Cabelos crescendo de volta após a químio, corpo mais forte, sorriso no rosto. O tratamento oncológico havia sido concluído com sucesso total.
O câncer estava em remissão. Os médicos davam 95% de chance de cura definitiva. O sítio Santa Isabel havia se transformado completamente. A casa, antes uma ruína, agora tinha telhado novo, paredes pintadas de um amarelo suave, janelas de vidro com molduras brancas, energia elétrica trifásica, encanamento completo com água encanada, vindo de um poço artesiano novo, que perfuraram a 100 metros de profundidade. Era um lugar bonito, um lar de verdade. O terreno estava limpo, cercado com mourões de eucalipto tratado e arame liso, com jardim florescendo cheio de rosas, hortênsias e jasmins. As árvores frutíferas, jabuticabeiras, goiabeiras e um pé de manga centenário haviam sido podadas por um agrônomo e voltaram a produzir frutos enormes e doces. Amélia contratou um caseiro, seu Benedito, homem de 60 anos que morava numa casinha nos fundos e cuidava de tudo com dedicação. Amélia vendia as barras de ouro aos poucos, sempre de forma legal, sempre declarada no imposto de renda, através de uma casa de câmbio especializada em metais preciosos em São Paulo. Já havia realizado 4.200.000 reais líquidos. O restante das barras ficava guardado em 3 cofres bancários diferentes, nunca todos os ovos na mesma cesta, como dizia seu Benedito. As 3 fazendas herdadas foram avaliadas oficialmente por engenheiros agrônomos e corretores rurais. Valiam 1.800.000 reais juntas. Amélia vendeu 2, uma em Juquiá e outra em Tapiraí, por 1.100.000 reais no total. Ficou com a maior, 80 alqueires de terra boa em Tapiraí, com nascentes, mata nativa preservada e área plana perfeita para reflorestamento. Arrendou a fazenda para um produtor de eucalipto sério, homem honesto que pagava em dia. Renda passiva de 15.000 reais por mês, contrato de 10 anos, reajuste anual pelo IPCA. Dinheiro entrando sem ela precisar fazer nada. Ela estava rica, muito rica. Mas não era sobre o dinheiro, nunca foi. Era sobre dignidade, sobre justiça, sobre provar que Deus não abandona quem confia. Um dia, 3 meses após a vitória no tribunal contra Silas Medeiros, Amélia recebeu uma ligação de Helena. A advogada estava empolgada. Amélia, você precisa ver uma coisa. Rodrigo e Vanessa estão com problemas sérios. Que tipo de problema? Amélia sentiu o estômago apertar. Mesmo após tudo, parte dela ainda se importava com o filho. A casa onde eles moram, aquela que era sua, entrou em inventário. Parece que seu falecido marido, Mário, não havia feito testamento. E como vocês eram casados em comunhão universal de bens, 50% da casa sempre foi legalmente sua. Com você viva, Rodrigo não pode vender nem usar como garantia em empréstimo. E tem mais. Helena fez uma pausa dramática. Descobriram que Vanessa falsificou sua assinatura em documentos na tentativa de transferir a propriedade inteira para o nome dela. Ela foi a um cartório duvidoso em Itaquera, pagou um despachante corrupto e tentou registrar a casa como se você tivesse doado sua parte. Mas o oficial do cartório de registro de imóveis desconfiou e pediu documentos adicionais. Vanessa não conseguiu provar. Agora, ela responde por falsificação de documento público. Amélia ficou em silêncio processando. E Rodrigo também está sendo investigado. Lembra da denúncia de abandono de incapaz que você fez? Rendeu processo no Ministério Público. Eles estão investigando ele por ter expulsado você de casa, sabendo que estava doente, sem meios de subsistência, caracterizando abandono material e maus tratos contra a idosa. Amélia, seu filho pode pegar de 6 meses a 3 anos de prisão. Amélia sentou-se na cadeira da varanda, pernas fracas. Eu não quero que ele vá preso, Helena. Eu sei, mas a denúncia está feita. O Ministério Público toca sozinho agora. Você não pode mais retirar. E, sinceramente, ele merece enfrentar consequências. Ele é meu filho. Ele é um homem adulto que cometeu um crime. Amélia, você tem todo o direito de sentir pena.
Mas não confunda pena com obrigação de salvá-lo. Ele fez escolhas. Ele escolheu aquela mulher. Ele escolheu te expulsar. Agora colhe o que plantou. Amélia sabia que Helena tinha razão. Mas o coração de mãe é complicado. Mesmo ferido, mesmo traído, ainda bate. O que você quer fazer em relação à casa? Perguntou Helena. Amélia pensou. A casa da Vila Matilde. A casa que ela e Mário compraram tijolo por tijolo. A casa onde criou Rodrigo. A casa de onde foi expulsa. Quero minha casa de volta e quero que Vanessa pague pelo que tentou fazer. Helena sorriu do outro lado da linha. Vou adorar processar essa mulher. Amélia contratou mais 2 advogados especialistas em direito de família e sucessões. Montaram uma estratégia jurídica impecável. Entraram com ação de reconhecimento de união estável post-mortem entre Amélia e Mário, comprovando os 40 anos de casamento, certidão de casamento, fotos, testemunhas. Pediram inventário judicial da casa. Entraram também com ação de restituição de posse contra Rodrigo, alegando que ele ocupava irregularmente 50% do imóvel que pertencia à mãe. E processaram Vanessa criminalmente por falsificação de documento e tentativa de estelionato. Foram 3 meses de batalha judicial intensa. Rodrigo tentou se defender, dizendo que cuidou da casa e merecia ficar. O juiz perguntou: o senhor pagou o IPTU? Fez reformas? Tem provas? Rodrigo não tinha nada. Apenas morava lá porque a mãe sempre permitiu. Vanessa tentou alegar que as assinaturas eram verdadeiras, que Amélia tinha esquecido que assinou. A perícia grafotécnica destruiu a mentira em laudos técnicos irrefutáveis. As assinaturas eram grosseiramente falsificadas. 3 meses e meio depois, sentença judicial em 2 ações. A casa da Vila Matilde foi declarada 50% de Amélia por direito de inventário decorrente do casamento em comunhão universal de bens com Mário. Como Rodrigo era filho único e herdeiro, os outros 50% eram dele. Porém, como ele não tinha dinheiro para comprar a parte da mãe e não podia vender sem autorização dela, o juiz ofereceu 2 opções: venda judicial do imóvel com divisão do valor ou transferência total para Amélia mediante pagamento de compensação justa. Vanessa foi condenada a 2 anos de prisão por falsificação de documento público, pena convertida em prestação de serviços comunitários e pagamento de multa de R$50 mil. Rodrigo foi condenado a 1 ano de prisão por abandono de idosa, pena suspensa, condicionada à prestação de serviços comunitários e proibição de se aproximar da mãe por 5 anos. Rodrigo não tinha R$50 mil. Não tinha nem 5 mil. O trabalho como representante comercial havia despencado. Clientes sumiram quando souberam do processo. Ninguém queria fazer negócio com alguém que abandonou a mãe doente. Vanessa, idem, perdeu o emprego na loja de cosméticos. Estava desempregada, sem referências, sem futuro. Amélia comprou a parte de Rodrigo, pagou R$220 mil, valor de mercado justo avaliado por 3 imobiliárias. Depositou o dinheiro em juízo e tomou posse da casa que era dela desde sempre. No dia da reintegração de posse, Amélia estava lá com o oficial de justiça. Rodrigo e Vanessa tinham 48 horas para sair. Rodrigo abriu a porta com o rosto destruído. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Tinha perdido uns 10 quilos. Vanessa apareceu atrás dele, o cabelo oxigenado com raiz preta aparecendo, unhas descascadas, sem maquiagem. A arrogância tinha evaporado. Restava apenas amargura e derrota. Mãe, Rodrigo tentou. Amélia olhou para ele sem expressão. Tinha ensaiado esse momento na cabeça 1000 vezes. Tinha pensado em gritar, em xingar, em humilhar. Mas quando chegou a hora, apenas sentiu tristeza. Rodrigo, você tem 48 horas para retirar seus pertences. Depois disso, o que ficar será descartado. A gente não tem para onde ir. Eu também não tinha, lembra? Você me colocou na rua com uma mala e R$300. Eu tinha câncer, Rodrigo. Câncer. E você não se importou. Eu sei.
Eu sei que eu errei. Mãe, por favor, deixa a gente ficar mais um mês. Só até a gente achar um lugar. Vanessa cortou. Não implora para ela, Rodrigo. Ela tá adorando isso. Tá se vingando. Amélia virou-se para Vanessa, os olhos gelados. Vingança seria fazer com vocês o que vocês fizeram comigo. Vingança seria te deixar na rua doente, sem dinheiro, sem esperança. Mas eu não sou você, Vanessa. Eu tenho dignidade. O que eu tô fazendo é justiça. Você falsificou minha assinatura. Você manipulou meu filho. Você destruiu minha família por ganância e agora paga por isso. Vanessa abriu a boca para responder, mas Rodrigo segurou o braço dela. Não, ela tem razão. Amélia olhou para o filho. Rodrigo, eu não te desejo mal, mas também não vou mais te salvar. Você é adulto, você fez escolhas, agora vive com elas. Eu te criei, te ensinei o certo, te mostrei o caminho. Você escolheu outro. Não é mais minha responsabilidade. Ela entregou uma cópia da sentença judicial para ele, virou as costas e saiu. 2 dias depois, Rodrigo e Vanessa saíram da casa. Amélia chegou com uma equipe de limpeza e reforma. A casa cheirava a mofo, descuido, tristeza. Paredes sujas, móveis quebrados, jardim morto. Rodrigo e Vanessa haviam destruído em 3 anos o que Amélia e Mário construíram em 40. Mas tudo bem. Amélia tinha dinheiro agora para consertar. Contratou um mestre de obras, 3 ajudantes, um pintor, um jardineiro. Investiu R$80 mil na reforma completa. Trocou piso, repintou todas as paredes de branco com detalhes em azul claro, reformou a cozinha e os banheiros, trocou portas e janelas, instalou ar-condicionado nos quartos, colocou aquecedor solar no telhado. O jardim foi completamente refeito. As roseiras vermelhas de Mário, que estavam quase mortas, foram tratadas por um jardineiro especializado. Receberam adubo, poda correta, regas regulares. Em 2 meses voltaram a florescer. Rosas enormes, vermelhas, perfumadas, como se o espírito de Mário estivesse ali, aprovando. 3 meses depois, a casa estava impecável, parecia nova, cheirava a tinta fresca, flores, limpeza. Amélia passou uma tarde inteira sozinha ali, caminhando pelos cômodos, tocando as paredes, relembrando. 40 anos de memórias. Rodrigo bebê engatinhando na sala, Rodrigo criança brincando no quintal, Mário sentado na poltrona assistindo o jornal. Natais, aniversários, domingos em família. Tudo tinha sido real e agora pertencia apenas ao passado. Amélia trancou a casa, saiu e não voltou mais, porque ela não ia morar ali. Tinha outros planos. Transformou a casa num abrigo temporário para mulheres idosas expulsas por famílias. Registrou uma ONG chamada Lar Mário Ferreira, em homenagem ao marido. Mobiliou os 3 quartos com camas novas, guarda-roupas cômodas, contratou uma cuidadora para morar ali e gerenciar o espaço. 6 mulheres foram recebidas, todas entre 60 e 75 anos, todas expulsas de casa por filhos, noras, genros, todas sem ter para onde ir. Essa casa foi construída com amor e destruída pela ganância, Amélia disse na inauguração do abrigo com lágrimas nos olhos. Agora ela volta a ser um lugar de amor. Vocês vão morar aqui de graça. Alimentação, remédios, dignidade. Tudo de graça, porque ninguém merece ser abandonado. As 6 mulheres choraram. Amélia abraçou cada uma. Foi o começo, mas o projeto maior estava apenas começando. De volta ao sítio Santa Isabel, Amélia iniciou a construção do Centro de Acolhimento Justino Ferreira, um lar permanente para idosos abandonados. Contratou engenheiro, arquiteto, mestre de obras. Projeto completo. Prédio de alvenaria com 15 suítes individuais, cada uma com banheiro privativo, refeitório amplo com cozinha industrial, sala de convivência com televisão e jogos, biblioteca, capela ecumênica, horta comunitária, pomar, área de fisioterapia. Investiu R$1.300.000 na construção.
mais 200 mil em mobília, equipamentos, veículos, uma van adaptada para transporte dos idosos. A obra levou 8 meses. Amélia acompanhava tudo pessoalmente. Ia todo dia, conversava com os pedreiros, levava almoço, fiscalizava a qualidade. Não queria nada meia boca, queria excelência. Contratou equipe permanente, 2 enfermeiros, 4 cuidadores de idosos, trabalhando em regime de escala 12/36, 2 cozinheiras, um motorista, 2 auxiliares de limpeza, um assistente social e um psicólogo voluntário que vinha 3 vezes por semana. Registrou tudo legalmente. ONG com CNPJ, alvará da Vigilância Sanitária, licença da Prefeitura, convênio com o SUS para medicamentos. Tudo nos conformes. No dia da inauguração, abril de 2026, 40 idosos foram recebidos. Homens e mulheres de 62 a 93 anos. Todos rejeitados por filhos, netos, sobrinhos, todos sem lugar no mundo. Alguns vinham de abrigos públicos superlotados, outros estavam literalmente na rua. Amélia estava na entrada, recepcionando cada um pessoalmente. Abraçava, perguntava o nome, mostrava o quarto, explicava a rotina. Bem-vindo, aqui é a casa de vocês. Ninguém mais vai abandonar vocês. Vocês vão ter comida boa, cama limpa, remédio em dia e respeito, porque vocês merecem. Muitos choravam. Alguns não acreditavam que era de graça. Amélia repetia, de graça, para sempre. Enquanto eu estiver viva, esse lugar existe. Um senhor de 81 anos, seu Osvaldo, ex-ferroviário abandonado pelos 3 filhos, segurou a mão de Amélia e disse, a senhora é um anjo. Amélia sorriu. Não sou anjo não, seu Osvaldo. Sou apenas alguém que entende o que é ser rejeitado e que decidiu transformar dor em propósito. Mas do outro lado da rua de terra, assistindo de longe com uma mistura de raiva, inveja e vergonha, estavam Rodrigo e Vanessa. Moravam num quartinho de fundos de 15 metros quadrados, na casa de uma prima de Vanessa, em Piedade. A prima havia aceitado recebê-los temporariamente, mas deixou claro, é só até vocês se acertarem. Não vou sustentar vagabundo. Rodrigo estava trabalhando como ajudante de caminhão, ganhando R$ 2.000 por mês. Vanessa estava desempregada, tentando vender cosméticos por catálogo, mas não conseguia vender nada, porque ninguém confiava nela. Viviam brigando. Vanessa culpava Rodrigo. Tudo isso é culpa sua. Se você não fosse um frouxo, não teria deixado sua mãe tomar a casa. Rodrigo culpava Vanessa. Culpa sua, você que me encheu a cabeça, você que falsificou o documento, agora tô fudido por sua causa. Não tinham mais nada, nenhuma economia, nenhum bem, nenhuma perspectiva. E agora assistiam a mãe que Rodrigo expulsou, inaugurando um centro de milhões de reais, ajudando dezenas de pessoas, sendo aplaudida, sendo reconhecida. Vanessa cuspiu no chão. Olha aquela velha metida, pensa que é santa agora. Rodrigo não respondeu. Apenas olhava, os olhos vermelhos, o arrependimento corroendo por dentro. Amélia os viu. Fez contato visual com o filho. Por um segundo, pareceu que Rodrigo ia atravessar a rua, ia se ajoelhar, ia implorar perdão de verdade. Mas Vanessa puxou o braço dele. Vamos, não vamos dar o gostinho para ela. E foram embora. Amélia os viu sumir pela estrada de terra. Sentiu tristeza, mas não pena. Tristeza pela família que poderia ter sido. Tristeza pelo filho que escolheu o caminho errado. Mas não pena, porque pena paralisa. E Amélia tinha trabalho a fazer. Nos meses seguintes, o Centro de Acolhimento Justino Ferreira ganhou fama na região. Jornais locais fizeram reportagens. TV local gravou matéria. Amélia virou conhecida como a senhora que transformou herança em amor. Ela não gostava da fama, mas usava para conseguir doações. Empresários locais começaram a contribuir com alimentos, roupas, remédios. A prefeitura isentou o centro de IPTU. O posto de saúde passou a fazer atendimentos semanais no local. Amélia acordava todo dia às 6 da manhã.
Tomava café com os idosos no refeitório, conversava, ouvia histórias, desabafos, piadas. Depois, supervisionava a horta, onde alguns idosos mais ativos plantavam alface, tomate, cebolinha. À tarde, visitava o Lar Mário Ferreira em São Paulo. Levava compras, conversava com as moradoras. À noite, voltava para o sítio, sentava no alpendre e agradecia. Quanto a Silas Medeiros, foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto por falsidade ideológica e tentativa de estelionato. Além disso, o escândalo destruiu a reputação dele. A construtora Vale do Sol faliu. Clientes cancelaram contratos, fornecedores cortaram crédito, bancos cobraram dívidas. Em 1 ano, Silas perdeu tudo. O condomínio de luxo que ele planejava nunca saiu do papel. Amélia usou parte do dinheiro que recebeu da venda das fazendas para comprar os terrenos vizinhos ao sítio, exatamente aqueles que Silas queria lotear. Pagou preço justo aos proprietários, todos pequenos sitiantes que precisavam de dinheiro. Comprou 8 chácaras, num total de 12 alqueires, e transformou tudo em reserva particular do Patrimônio Natural, RPPN, registrada no ICMBio, Área de Preservação Permanente. Plantou 2.000 mudas de árvores nativas, ipês, jacarandás, jatobás, aroeiras. Criou trilhas ecológicas. Abriu ao público aos finais de semana. Entrada gratuita. Justino escondeu esse tesouro para proteger da ganância. Amélia disse numa entrevista ao jornal local: "Eu vou usar esse tesouro para combater a ganância. Transformar luxo que poucos teriam em natureza que todos podem aproveitar." A reportagem viralizou regionalmente. Amélia recebeu o prêmio de Cidadã do Ano de Piedade. Ela agradeceu, mas não deixou subir a cabeça. "Eu não sou heroína. Sou apenas uma mulher que foi quebrada e decidiu usar os cacos para construir algo bonito." E quanto ao câncer? 2 anos após o diagnóstico, Amélia fez todos os exames de controle. Tomografia, marcadores tumorais, ressonância. Resultado: remissão completa. Nenhum sinal da doença. O oncologista sorriu. "Senhora Amélia, oficialmente posso dizer que a senhora está curada." Amélia chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de felicidade pura. "Obrigada, Deus. Obrigada por me deixar viver para ver tudo isso." Hoje, aos 69 anos, Amélia vive no sítio Santa Isabel. A casa onde quase morreu de desespero agora é um lar cheio de vida. Acorda cedo, cuida das galinhas caipiras que comprou, 15 galinhas e um galo chamado Napoleão. Colhe frutas do pomar, ajuda na horta do centro de acolhimento, toma café da manhã com os 40 idosos. Tem 4.700.000 reais investidos em fundos de renda fixa e ações, rendendo aproximadamente 25 mil por mês. Tem a fazenda em Tapiraí, gerando 15 mil de aluguel. Tem as 2 propriedades, sítio e casa em SP, valendo juntas quase 1 milhão. Patrimônio líquido total, aproximadamente 8,5 milhões de reais. Mas Amélia vive de forma simples. Roupas confortáveis, sandálias de borracha, cabelo preso em coque, não usa joias. Vendeu todas as que herdou e doou o dinheiro para o centro. Não tem carro importado, dirige uma picape Strada 2022, usada, prática para estradas ruins. O dinheiro é para manter os projetos, para ajudar quem precisa, para garantir que nenhum idoso sob seus cuidados passe necessidade. Recebe cartas de agradecimento toda semana. Uma senhora de 74 anos escreveu: "Dona Amélia, meu filho me colocou num asilo público horrível, onde passávamos fome. Graças à senhora, hoje tenho comida boa, cama limpa e dignidade. A senhora salvou minha vida." Amélia emoldurou a carta. Está na parede do escritório. Rodrigo nunca mais tentou contato. Amélia soube por terceiros que ele e Vanessa se separaram. Ela voltou para o Rio de Janeiro, cidade natal. Ele ficou em Piedade, trabalhando, vivendo sozinho num apartamento minúsculo. Às vezes, Amélia sente vontade de procurar o filho, de perguntar como está, de oferecer ajuda. Mas aí lembra: ele me expulsou doente.
escolheu a mulher errada, precisa aprender sozinho e segue em frente, porque perdoar não significa voltar, significa liberar. E Amélia se libertou. À noite, quando o trabalho termina, ela senta no alpendre da casa reformada, olha as estrelas brilhando sobre os morros de Piedade, ouve o canto dos grilos e o vento nas árvores e sussurra: "Obrigada, Justino. Obrigada por esconder essa fortuna onde só alguém desesperado procuraria. Você sabia que quem chegasse até aqui merecia. E obrigada, Deus, por me trazer até esse lugar, por me dar câncer que me curou, por me dar rejeição que me libertou, por me dar desespero que virou propósito." O vento balança as árvores como se respondesse, e Amélia sorri, porque ela aprendeu a verdade mais importante da vida: Deus não abandona os seus. Às vezes, Ele só está preparando uma vitória tão grande que ninguém poderia imaginar. E a vitória de Amélia foi maior que qualquer vingança. Foi reconstrução, foi redenção, foi prova viva de que maldade não vence, de que quem planta ganância colhe solidão, mas quem planta fé colhe milagres. E Amélia plantou fé quando não tinha mais nada. E colheu um milagre de 8 milhões de reais, 40 vidas transformadas, 2 abrigos funcionando, uma floresta renascendo e paz de espírito. Valeu cada lágrima. Valeu cada noite no chão de cimento. Valeu cada dor. Porque a dor não veio para destruir, veio para fortalecer. E Amélia hoje é forte, livre, completa e feliz. E essa foi a história de Amélia, a sogra que foi expulsa doente pela nora e descobriu que Deus já tinha preparado uma vitória gigantesca. Se essa história te emocionou, se você acredita que a justiça divina sempre prevalece, deixa seu like agora, se inscreve no canal ativando o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. Deus nunca abandona quem confia nele. E lembra, a maldade pode até vencer batalhas, mas quem tem fé sempre vence a guerra. Às vezes, Deus permite que você perca tudo para te dar algo muito maior. Amélia perdeu casa, perdeu filho, enfrentou câncer, dormiu no chão, mas ganhou milhões, liberdade, propósito e a chance de transformar dor em amor. Essa é a promessa de Deus para quem não desiste. Até o próximo relato. Fique com Deus.